Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar aí das principais dúvidas que vocês têm a respeito da referência profissional. Já vou aproveitar e pedir aí o seu like ou a sua inscrição no meu canal no YouTube para acompanhar todos os vídeos que eu estou postando toda semana. Tem muito candidato que coloca a referência profissional no currículo, mas eu não aconselho a fazer isso. Então esteja com as referências profissionais a postos quando você for fazer uma entrevista, mas não é necessário você colocá-las no seu currículo. Geralmente, a referência profissional ela é tirada aí através de uma consultoria. É muito estranho em alguns momentos, principalmente se a gente está falando de candidatos que estão indo para a concorrência, uma empresa acabar tirando referência profissional com uma empresa concorrente. Nós sabemos que um dos principais motivos pelos quais os candidatos são reprovados é a questão das mentiras nos currículos. Então, a referência profissional serve para verificar se os dados que estão contidos no currículo e as impressões observadas no processo durante a entrevista, por exemplo, elas realmente se confirmam em referência profissional. Existem dois tipos de perguntas em referências: as perguntas fechadas, que são aquelas perguntas que são objetivas, por exemplo, por quanto tempo o funcionário trabalhou nessa empresa? Por quanto tempo você liderou essa pessoa? Você recontrataria a pessoa novamente? Então é sim e não. Em alguns casos, algumas empresas querem saber se a remuneração, principalmente variável, em caso de, não PLR, mas no caso de vendas, que você tem metas e que você ganha por metas, se aquilo que foi passado em entrevista realmente é verdade. Então isso aí também pode ser confirmado. Já nas perguntas abertas, como o próprio nome diz, ela dá a oportunidade da pessoa que está fornecendo a referência em discorrer um pouquinho mais aí sobre o profissional. Então, geralmente são as perguntas como e por quê. A pergunta aberta, ela te dá muita oportunidade para ouvir o que o gestor tem a falar sobre o profissional. Então, nesses casos, a gente gosta bastante de perguntar aí sobre características comportamentais, quais são as fortalezas do profissional, o que o gestor acha que ele poderia ter melhorado ou que ele melhorou durante o processo. Se teve alguma situação que foi bem contornada ou alguma situação que foi complicada, confirmar o motivo de desligamento. Muitas empresas querem confirmar como os profissionais se movimentaram entre as empresas. Então, vou dar alguns exemplos aqui de perguntas que a gente costuma fazer, né? Então, primeiro, perguntar se as datas batem, perguntar se realmente foi gestor, fazer a validação de se realmente essa pessoa é uma pessoa verdadeira. Então, eu mesma já tive casos de tirar referência profissional e depois ou até durante o bate-papo com esse possível gestor, acabar percebendo que ele não era o gestor e aí fazer algumas confirmações de informações e a informação não bater. Então, tomar muito cuidado com isso, entender qual que era o escopo das atividades, os principais desafios, entender quais as principais características comportamentais, o que o profissional poderia ter melhorado ou o que ele melhorou, entender também a questão do motivo pelo qual ele deixou a empresa, entender se esse gestor contrataria novamente esse profissional e explicar um pouquinho o escopo da vaga que você está trabalhando e ver se esse antigo gestor ele vê esse profissional desempenhando essa atividade também. Geralmente a gente tira aí referência com 2 ou 3 gestores. Para alguns processos, realmente, a lista é bem mais exaustiva, principalmente se for C-level, até porque, em muitos casos, a gente tira referências com pares e subordinados também para entender um pouquinho o estilo de gestão. Então, esteja preparado aí para esse processo. Vou reiterar a questão de não mentir em nenhum momento do processo, então desde o currículo até todas as etapas que você fizer aí de entrevista, porque em muitos casos essas questões vão ser validadas aí no final e aí, obviamente, você não quer ser escolhido por isso, né? Então é isso, né? Na medida do possível, a gente tenta, quando o feedback não é bom ou tem alguma questão aí que é delicada, a gente tenta, ou deveria tentar, falar com o candidato aí essa questão, até para ele poder mesmo esclarecer. Eu mesmo já tive candidatos que tiveram referências que não foram positivas e depois a gente foi avaliar e viu que o candidato tinha alguns aspectos importantes a serem considerados. Por exemplo,
Ele trabalhou muitos anos numa empresa, a empresa não pagou as verbas trabalhistas devidas, e aí por conta disso esse profissional acabou processando a empresa, e aí por conta disso a empresa acabou passando uma referência que não foi positiva. Então nesse caso a gente abriu essa questão aí com o nosso cliente e ficou a favor aí do candidato, afinal ele estava no direito dele, né? Então, cada caso é um caso, a gente sempre tem que avaliar como recrutador todas essas questões, porque são extremamente importantes e delicadas, mas é um processo que é muito importante aí para a gente validar todas as informações. Se você não se inscreveu no comecinho do vídeo, se inscreve agora, para não perder nenhum vídeo que está para ser postado, tá bom? Um abraço para você e muito sucesso!